Aparelho respiratório no idoso. Através do sistema respiratório, o organismo humano realiza as trocas gasosas, eliminando o gás carbônico e absorvendo o oxigênio. Esse processo envolve diversas estruturas, sendo o nariz, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e os alvéolos pulmonares. Na inspiração, o ar entra pelas narinas, passa para a faringe, através de uma válvula denominada epiglote. A cavidade nasal possui células epiteliais que a revestem e protegem. Essas células produzem o muco que umedece as vias respiratórias e retém partículas sólidas e bactérias presentes no ar que inspiramos como se fosse um filtro. Auxiliam na defesa do organismo, impedindo a entrada de impurezas, filtrando o ar, retendo partículas indesejáveis e micro-organismos patogênicos. Durante o processo respiratório, a epiglote permite a passagem de ar. Em seguida, o ar inspirado atinge a região da laringe, que é o local onde se encontram as cordas vocais. Imediatamente, o ar percorre a traqueia, que se divide em dois ramos, chamados brônquios. Um dos ramos em direção ao pulmão direito, que contém 3 lóbulos, e o outro brônquio para o pulmão esquerdo, com 2 lóbulos. Dos brônquios partem numerosos canalículos, que são os bronquíolos, e em suas terminações encontram-se os alvéolos. Nos alvéolos ocorre a hematose, processo em que os gases se difundem de acordo com o gradiente de concentração, do meio de maior concentração para o de menor concentração, ou seja, o maior teor de gás carbônico presente no sangue venoso se difunde dos capilares pulmonares para o interior dos alvéolos, e o maior teor de oxigênio no interior dos alvéolos se difunde para os capilares pulmonares, onde o oxigênio é assimilado pelos íons de ferro presentes na molécula de hemoglobina contida nas hemácias. A concentração de gás carbônico é maior dentro das células e o gás passa dos tecidos para o sangue. O envelhecimento é caracterizado por alterações fisiológicas de todos os sistemas. O sistema respiratório do idoso sofre progressiva diminuição do seu desempenho devido a alterações estruturais e funcionais. Podemos citar as principais alterações: redução progressiva da capacidade vital, que é devido ao aumento do volume residual decorrente da redução da complacência torácica, ao aumento da complacência pulmonar e redução da força dos músculos respiratórios. O volume residual, volume que permanece no pulmão após uma expiração máxima, está aumentado em decorrência das mudanças das propriedades elásticas do pulmão. Outra alteração é a redução da capacidade inspiratória. Outra alteração, redução do volume expiratório forçado no primeiro segundo. A expiração forçada é realizada pela função do músculo respiratório e o recuo elástico do pulmão, que, com a idade, diminui, fazendo com que ocorra um fechamento precoce das vias aéreas durante a manobra expiratória. Outra alteração: redução do fluxo forçado de 25% a 75% da manobra da capacidade vital forçada.
Além de apresentar essa redução nas taxas de fluxo expiratório forçado associado à idade, essa diminuição de fluxo em vias aéreas de pequeno calibre tem diversas implicações importantes. Entre elas, diminuição das taxas de fluxo expiratório, que podem resultar em uma tosse menos efetiva e pode levar a uma anormalidade na troca gasosa. O colapso das vias aéreas distais cria um desequilíbrio entre ventilação e perfusão, levando a uma redução da pressão arterial de oxigênio. O volume expiratório forçado no primeiro segundo diminui aproximadamente 30 ml anualmente. As alterações estruturais predominantes do idoso são perda da elasticidade, aumento da complacência pulmonar, bronquíolos tornam-se menos resistentes, facilitando o colapso respiratório. Diminuição do número de alvéolos, isso devido à ruptura dos septos interalveolares, e fusão alveolar. Devido à maior exposição a poluentes ambientais ao longo dos anos, o sistema respiratório envelhece mais rapidamente. Em relação à atividade física, o idoso tem uma menor capacidade de adaptar-se ao exercício. Isso se deve ao maior consumo de oxigênio durante a atividade física, ao aumento do espaço morto, tanto anatômico quanto fisiológico, devido também à redução da capacidade ventilatória e do débito cardíaco, bem como a menor resposta aos controles centrais e periféricos da ventilação. Pelo fato do sistema respiratório possuir grandes reservas respiratórias, a redução de sua função pode passar despercebida no idoso saudável, até que ele chegue à sexta, sétima ou até mesmo à oitava década de vida. A capacidade aeróbia máxima diminui com a idade na maioria das vezes. Porém, as pessoas fisicamente ativas possuem capacidade aeróbia melhor do que os idosos com a mesma idade, inativos ou jovens e sedentários. As pessoas idosas fisicamente ativas têm a capacidade semelhante a jovens ativos. Desta maneira, o exercício pode modificar alguns processos fisiológicos que diminuem com a idade, melhorando a eficiência cardíaca e a função pulmonar e os níveis de cálcio. No envelhecimento, ocorre diminuição da função pulmonar. Nos homens, essa redução é fator de risco preponderante para a incidência de doença coronária. Na adolescência, esta função pulmonar aumenta, estabiliza até o período dos 30 anos e depois disso começa a declinar. Sobre o consumo máximo de oxigênio, há um aumento contínuo na infância e adolescência, maior estabilidade por volta dos 30 anos e com declínio gradual de aproximadamente 1% após esse período. As alterações fisiológicas na senescência no pulmão do idoso podem ser ocasionadas pela combinação entre alterações anatômicas e reorientações das fibras elásticas.